eu sou o Perpétuo Expectro e vamos a mais um vídeo do Expectro Literário. Hoje eu vim falar sobre a minha leitura de 1 Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins, um livro nacional, um livro LGBT, um romancezinho, água com açúcar. Vim falar sobre o livro, vim recomendá-los para vocês porque eu gostei bastante. Historinha bem gostosa de se ler, vários pontos positivos. Não foi a melhor das leituras do mundo, mas certamente vale a pena. Para a gente entrar dentro dessa história, então, nós temos o nosso protagonista, que é o Jonas. Então o Jonas, ele tem 19 anos, ele acabou de sair ali do ensino médio, já faz acho que um ano que ele saiu do ensino médio, mora com os pais e ele trabalha, né? Ele tem essa questão relacionada em que ele não sabe o que ele quer fazer muito bem na faculdade, ele sabe, a gente vai percebendo no livro, então, que ele gosta de escrever, ele tem essa relação com a escrita, apesar de que, né, ele tem o jeitinho dele ali de que ele começa e abandona os começos de história deles, ou ele basicamente nem começa as histórias, só cria os temas no caderno dele. Eu achei muito legal isso, inclusive, pretendo adicionar na minha ideias de vida, que é começar a escrever temas de livros pra mim mesmo, sabe? Eu não pretendo escrever de fato, mas eu pretendo anotar as ideias, pelo menos. Quem sabe surge alguma coisa, funcione pra alguma coisa, quem sabe em algum momento eu escrevo algum continho, alguma coisa pra eu mesmo ler. Então, continuando ali a história do Jonas, ele vive então, como eu falei, ele vive com os pais. E os pais dele, ele tem a mãe, que ela é... eu não sei se ela é evangélica ou... eu acho que é evangélica, mas basicamente ela é cristã. Então, obviamente, no livro a gente vai ter uma questão relacionada a essa situação, essa questão da conexão do Jonas com a igreja, de como ele se afastou, de como ele se sente atualmente, de como ele se sente ali preso, tentando... sabendo que não consegue agradar a mãe nesse aspecto, ao mesmo tempo que ele gostaria, talvez... Não gostaria, mas seria melhor, por assim dizer. E ele também não tem uma boa relação com o pai ele é daquele tipo macho, que fica em casa assistindo TV, futebol, bebe lá no bar, e é isso, sabe? E aí tem essa relação também, eles são bem conflituosos entre eles. E saindo um pouco da relação familiar, que é um dos assuntos abordados no livro, um aspecto um pouco mais amplo ao decorrer da história. A gente tem também então que o Jonas, ele trabalha numa cafeteria, né, já que ele não sabe ainda muito bem o que ele quer fazer, se ele quer fazer faculdade, se ele vai fazer ou não. Ele trabalha numa cafeteria, ela tem um tema espacial, eu acho que é Rocket alguma coisa, o nome da cafeteria, não vou me lembrar aqui direito, mas eu lembro que é Rocket alguma coisa, né? E ela tem esse tema espacial, né, parece ser bem legal, inclusive, a cafeteria, né, bem nerd, bem geek. E lá ele então tem uma amiga, ele tem essa amizade com a Karina, e eu acho que a Karina é muito maravilhosa, eu adoraria conhecer a Karina. Pra mim ela é tudo. E eu acho muito legal que nesse livro a gente já começa a perceber ali um ponto que talvez possa ser considerado um diferencial, que é um pouco dessa variedade e diversidade. A Karina tem descendência asiática e é gorda. Então eu acho que isso começa a trazer... eu acho que foi muito legal que o Victor, ele tentou trazer personagens um pouco mais diversos, sabe? Ele poderia ter feito tudo mais padrãozinho de alguma forma, mas ele conseguiu ali exceder essas expectativas de criar algo um pouco mais diversificado. E eu acho que isso deu um plus incrível para a história, de ver personagens diferentes, tanto no jeito de ser, mas também no físico, e também na personalidade, nas histórias deles, né? A Karina, ela... eu não vou ficar falando tanto de personagem aqui, então eu vou falar o livro todo para vocês. Além da Karina, a gente tem um outro núcleo de amizade dele, que vem lá do colégio, que é a Isa e o Danilo, né? E aí, novamente, essa questão do personagem ser um pouco além, eu acho muito legal, porque a Isa, então, ela faz a sua faculdade, mora lá na República e tudo mais, e é lésbica. O amigo dele, ele é preto, gay também, né? É filho adotivo. Então, eu acho que isso gera esses pontos muito positivos nesse desenvolvimento de personagens mais diversos ao redor do Jonas. E a história, basicamente, então, ela vai se decorrer a partir do momento que na cafeteria ele é visto ali um homem, né, um ruivo barbado, com cabelos longos e tudo mais. Então aqui é o ruivo bem representando essa paixonite que ele vai criar. E ele vai criar também essa história fanfic, né, porque eles primeiro vão ter um contato muito vergonha alheia, assim podemos dizer. Esse primeiro contato é uma vergonha alheia de se ler. Isso até
entra num ponto muito positivo do livro, que é a questão das risadas. Eu dei bastante risada lendo esse livro. Me tirou 2 tipos de risadas. A do tipo mais forçada, que tipo, você fica, meu Deus, aí você começa a rir, tipo, besteiramente. Mas também aquela risada gostosa de se dar, aquela que você fica surpresa, que você fica, yes, lay, esse tipo de memes aí. Então acho que esse já é um dos pontos assim que me conquistou bastante, que eu tava me divertindo bastante, eu tava bastante risonho. E como eu tava falando, né, esse encontro estranho que ele teve, essa paixonite lá no café, que é onde ele trabalha, ele vai criar uma fanfic, porque ele ficou apaixonado, porque era o ruivo, bonito, não sei o quê. E ele cria essa fanfic de dois dele com o Barbado, só como se eles fossem piratas gays. E aí ele cria ali essa história. Inclusive a gente vai ver essa história sendo contada no livro. Isso é um ponto positivo e negativo, porque é o seguinte, eu não gostei tanto, eu confesso que teve uns momentos que eu fiquei bastante com preguiça de ler, vou ter que ler outra história, e tem um outro porém também, que é o fato de que essa história ela é muito relacionada com o que o Jonas vive, como ele se sente, e é uma forma dele se expressar. E isso eu acho positivo, né? Muitas pessoas podem gostar, inclusive, de ler esse extra dentro da história, porque tanto é uma representatividade do Jonas. Isso é muito positivo, principalmente assim, pro Jonas ou para quem gosta de escrever e gosta de se expressar escrevendo, é sempre uma ótima forma de você esparecer, de você se expressar. Então acho que pro Jonas como personagem, né, a gente pode dizer assim, é importante para ele. Eu entendo que é importante para a história. Tem tudo a ver com o fato de ele também estar se descobrindo em relação a que se ele quer fazer uma faculdade algum dia mesmo, o que ele quer ser no futuro, né? Porque ele não quer ser sempre um funcionário ali da Rocket e tudo mais. E aí, obviamente, então o livro ele é principalmente sobre esse relacionamento desses dois, como eles vão se encontrar depois, o que vai acontecer em relação a isso, como eles vão se conhecer, qual o nome desse misterioso barbudo, ruivo, com cabelos lindo, 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 tudo lindo, que ele se apaixona. Eu confesso que eu também fiquei, queria pra mim, e enfim. E eu acho que os pontos que eu já abordei aqui, como o fato de ele ser um pouquinho mais diverso do que os outros livros normalmente são, com os personagens secundários principalmente, acho que foi um trabalho muito legal de se ver, de se acompanhar. Você se sente num mundo um pouquinho mais realista, eu diria. Eu acho isso muito importante porque o nosso mundo ele é diverso, então a gente vê essa vivacidade de personagens. Eu acho sim, porém, que é mais um livro com 2 personagens brancos se apaixonando. Mas ainda assim, acho que dá pra relevar, mas eu acho sim que poderia não ser mais 2 personagens brancos. Não sei como é o livro 15 Dias do autor, não sei como funciona, não sei o que é nada dos personagens, mas achei sim, falei, mais 2 personagens brancos se apaixonando, aí, tá. Mas fora isso, eu não tive nenhum. Os problemas que eu tive foram relacionados ao fato, né, dessa história que eu já falei, estar ali dentro. Ler uma história dentro de outra história, isso me deixou um pouquinho incomodado, apesar de eu entender o contexto, achar muito importante pra história, pro que o Victor quis desenvolver, mas eu particularmente não curti muito não. E uma coisa que eu também gosto desse livro é como ele foi desenvolvendo essas camadas, assim, não vou dizer que é um livro cheio de camadas, porque ele é um livro que pode ser considerado mais o mesmo. Eu posso dizer que, sim, eu não sou um leitor de romance, muito menos, nem mesmo romance LGBT, eu devo ter lido, sei lá, 5 na minha vida, alguns do Wattpad, então não são muitos, não tem grandes referências para ficar comparando aqui, mas eu acho sim que ele não é tão, assim, extraordinário, extrapola todas as expectativas, mas eu acho que ele funciona super bem ao que se propõe. Eu acho que dá pra se divertir muito. E teve outro problema também que eu tive, que é o fato da questão... o que acontece... Foi legal, na verdade, a transformação que eu tive desde o começo desse livro ao final. Que eu comecei um pouquinho de saco cheio pra história de mais um LGBT meio que se assumindo, meio que se conhecendo, relações familiares. Eu fiquei um pouquinho com preguiça. Mas até o final do livro eu consegui me transformar bastante, porque eu consigo ver o privilégio que eu tenho com a família que eu tenho, que apesar de ter sido difícil por um tempo no começo, apesar de ter sido ali muito medo de minha parte, acho que quando eu me assumi, hoje eu apareço de drag assim, minha família, minha irmã e tudo mais, então acho que eu, num lugar de privilégio, eu olho para esse passado e eu tava achando um pouquinho com preguiça disso, mas eu não posso esquecer que ainda existem muitas pessoas que vivem essa realidade. Mas eu não posso esquecer que existem muitas pessoas que ainda vivem nessa realidade, e um livro com uma mensagem tão bonita, uma mensagem tão importante, ele ainda precisa ser lido por essas pessoas. E mesmo que eu esteja passando essa fase, eu reconheço essa necessidade. Eu mesmo eu ainda amo, adoro ver representatividade, ver 2 boyzinhos ficando juntos, iê.
e eu gosto desse desenvolvimento das camadas dos personagens, da história, e de como ele conseguiu passar outras histórias dos outros personagens, mesmo focando no Jonas. E no final, assim, a mensagem que eu gosto muito dentro, que eu acho que é muito importante disso passar, porque às vezes a gente não quer ler a tragédia LGBT, né? Então a gente quer ver livros com mais mensagens. E uma coisa que eu gosto geral no universo LGBT é como a gente fala muito, a gente sempre ouve falar a frase, né? Eu que assisto RuPaul, às vezes ouço também essa frase várias vezes surgindo dentro do programa, é que quando você é LGBT, você pode escolher a sua família. E apesar de eu sempre entender essa frase, eu acho que eu vou entendendo cada vez mais ela. Eu consigo entender como, apesar de eu ter minha família, né, de sangue, e eu não ter precisado tanto dessa nova criação de laços, nem ter tido nada muito assim, muitas pessoas precisam dessa criação, ela é importante, ela existe, né? Eu estarei sempre aí para fazer parte dessa comunidade LGBT, mas isso é muito real. A gente vai conhecendo pessoas e a gente se unir como comunidade é muito importante. Ouvir essas diversas causas, né? Vamos falar de todas as pessoas, de pessoas trans que sofrem muito mais ainda, seja dentro do meio da nossa própria comunidade, a gente tem que melhorar tudo isso, né? Pessoas pretas dentro da comunidade também. Então tudo isso, essas pautas diferentes, a gente tem que sempre estar aberto a ouvir, tentar ser de fato essa família LGBT que eu sempre ouço falar e que eu acho sempre muito importante ser. Estar sempre à disposição do próximo, porque apesar de estar sendo mais fácil ser LGBT, né, no nosso caminho, a gente sabe que é uma questão de mudanças que ainda estão surgindo. E eu gosto que também ao longo disso tudo surjam-se mensagens positivas, mensagens de esperança, porque eu acho que a esperança ela existe e ela fala muito disso para nós LGBTs, que a gente não precisa desistir, a gente tem que continuar lutando e lutar para ser quem nós somos. Quando eu me assumi, eu pus a cara a tapa para falar que eu ia ser quem eu era. E eu acho isso muito importante, a gente ser quem nós somos e também aí se divertir, ler um romancezinho, já militei aqui demais. Mas ler e se divertir e sonhar com um romance nosso, né? Um romance que a gente esteja presente lá e que todos possam ter isso e viver sem medo da sociedade cada vez mais em que a gente... E antes de finalizar esse vídeo, a minha nota para o livro foi 4.5, tendendo para o 4. Como eu falei, eu tive alguns problemas com o livro, né? Apesar de eu ter mudado algumas opiniões a respeito do livro, mas é questão da nossa experiência. Eu acho o livro bem feito, apesar de não ser nada extrapolar o que poderia ser, mas é um livro bom, é um livro que, pra quem quer se divertir com aqueles sorrisos leves, dá pra fazer muito isso, mas ele não deixa de ter a sua carga dramática, realista, emocional ali dentro, e que é de muita importância, e sempre traz uma mensagem no final. Eu gosto muito da mensagem que o próprio Victor, né, manda como escreve no final. Imagino que eu tenha contemplado tudo que eu queria contemplar nesse vídeo. Agradeço a você por ter assistido. Não se esqueçam, gente, por favor, de comentar aí embaixo, me conta o que vocês acham da experiência, como vocês se sentem em relação... vocês que já, principalmente LGBTs, que já passaram da fase de se assumir, lendo livros que tem a ver com isso, né? Eu, como eu falei no começo, eu tava meio assim, porque falar de novo sobre isso, mas eu entendo a importância. Então hoje eu estou mais tranquilo, acho que no próximo livro que eu pegar para ler a respeito do tema eu vou estar um pouco mais aberto a entender que já passei por isso, mas muitas pessoas ainda não passaram, ainda vão passar e precisam de livros mais felizes e do tipo. Mas comentem embaixo como vocês se sentem em relação a isso, como vocês acham desse livro. Eu vi que algumas pessoas comentaram enquanto eu falava que eu ia ler esse livro e esse foi o resultado, eu gostei bastante. Também não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhe por aí, me ajude dando RT no meu Twitter, porque eu sempre compartilho lá os vídeos que eu posto, então sempre um RT ajuda bastante na compartilhar o meu vídeo por aí lá no Twitter. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Beijo pra vocês, tchau!